Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos, sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal do Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Vamos então ao episódio de hoje. Eu vou conversar hoje com a advogada Rafaela Kister, sócia patrimonial, diretora jurídica e membro do Conselho Gestor da Kister Machado Advogados, uma banca com sede em Curitiba e unidades em Londrina, São Paulo, Florianópolis, Blumenau, Guarapuava e Rio de Janeiro. O escritório adota o conceito de One Stop Shop, com 20 áreas de atuação e atendimento em todo o Brasil, além de contar com desks internacionais da Suécia, China e Estados Unidos. Eu já quero agradecer a presença da Rafa aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a governança da Kister Machado e o futuro da sociedade de advogados. Rafa, primeiro de tudo, obrigada por ter aceito o convite. É muito bom a gente estar aqui. Eu te conheço há tantos anos e eu quero passar a palavra para você assim, dar as boas-vindas para a turma que está assistindo e a gente começar esse nosso bate-papo hoje. Clara, obrigada pelo convite. Realmente são muitos anos, né? Quando você me fez o convite, eu até fiquei surpresa. Falei, nossa, a gente até trabalha com, né, com essas ferramentas no escritório, mas eu nunca gravei um podcast. Fiquei até com certo receio, mas enfim, vamos lá. Acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar, né? E se a gente puder colaborar com os colegas e com tantas pessoas que, né, estão aí no nosso infinito mundo de advogados, porque temos muitos por aí, estamos aqui para isso, né? Não, show de bola. E a ideia é exatamente essa, né? O Papo de Sócios são encontros com sócios de escritório, geralmente quem está à frente de gestão, né? Que é a minha praia, é aquilo que eu tenho mais curiosidade e desenvolvo isso. E a ideia é exatamente isso, a gente poder, através do exemplo, né, inspirar outras pessoas e quem está começando, quem já tem uma sociedade, quem tem uma sociedade familiar, entender essas nuances, né? Mas antes de qualquer coisa, Rafa, como eu te falei, nós nos conhecemos há muito tempo, eu já sei da tua história, enfim, do escritório, mas pode ser que tenha gente que não te conheça. Então, eu queria que você começasse lá do começo. Como é que foram as primeiras decisões? Como é que foi o teu processo de carreira? Hoje você é diretora do escritório, mas não começou como diretora do escritório, que eu sei. Como é que foi isso? De jeito nenhum. Comecei lá, bem, como diz a história, comecei bem do comecinho, né, Lara? Eu passei por todas as etapas dentro do escritório. Eu sempre brinco que as pessoas acham que a filha do dono começa sentada na cadeira ao lado dele, e não é verdade, né? Eu comecei, inclusive antes de entrar na faculdade de Direito, comecei a trabalhar com 16 anos no escritório, e eu fiz de tudo, né? Primeiro eu cobri as férias das secretárias do meu pai. A minha mãe sempre brinca falando que eu já nasci advogada, porque eu adorava brincar de me vestir de advogada e usar salto alto e pegar bolsa e desfilar pela casa. Eu adorava, talvez até pela admiração que eu tenha pelo meu pai, eu adorava nas férias ir para o escritório do meu pai. Enquanto criança, o meu pai ia fazer audiência pelo Paraná inteiro, e eu e o meu irmão sempre acompanhávamos, né, quando possível, durante as férias, obviamente, em cidades assim inimagináveis do Paraná, que as pessoas nem sabem que existe, nós íamos, e isso acabou fazendo parte da nossa rotina. Então, assim, a secretária entrava de férias, Rafaela, eu preciso que você venha me ajudar, e a gente ia, né?
O meu irmão, ai, vem aqui que agora o funcionário tal entrou de férias, eu preciso que você venha tirar cópia. E o meu irmão ia. Então, a gente sempre teve uma proximidade com o mundo jurídico desde criança, porque meu pai sempre levou muito a gente para esse mundo. Mas nunca chegou para a gente e falou assim: olha, eu gostaria muito que você fizesse direito. Né? Isso realmente foi uma escolha nossa. Ele nunca interferiu nesse ponto, nunca falou nada. Tipo, façam a faculdade que vocês quiserem, mas façam uma faculdade, né? E naturalmente a gente escolheu esse caminho. Eu entrei Nunca teve segunda opção, Rafa, na tua cabeça? eu tive, que era jornalismo, mas não era exatamente uma. Eu queria ter feito as duas faculdades juntas. Só que eu resolvi fazer jornalismo na Federal. E aí era concorridíssimo, porque tinham 30 vagas para jornalismo e era muito mais concorrido que direito. Então, não passei, né? E aí larguei mão, assim. Tem horas que eu me arrependo, eu ainda fico pensando, qualquer hora eu acho que eu vou fazer uma segunda faculdade, eu tenho essa vontade. Hoje já não sei se eu faria jornalismo, hoje eu já penso que talvez psicologia combinasse mais com o meu mundo aqui atual, porque gerir pessoas não é fácil, né? Então, acho que talvez psicologia tivesse mais a ver aqui com a minha realidade, mas eu sempre gostei muito do jornalismo. Enfim, o meu irmão chegou a fazer vestibular para outras coisas, tinha acabado de voltar de intercâmbio, foi fazer relações internacionais, então aquela coisa de quem acabou de voltar de intercâmbio, então ele estava nesse mundo. Enfim, eu comecei a trabalhar com 16 anos no escritório, eu fazia de tudo, né, Lara? Eu tirava cópia, eu cobria a secretária, eu lia o diário oficial, literalmente o jornal, né? A gente está falando de que ano, Rafa? Eu trabalho no escritório, esse ano eu vou completar 28 anos de escritório lá, então é muito tempo, né? Sim. Então eu li o diário. Pouco, né? 90 e alguma coisa, né? 96, sim. 97. Eu grifava com caneta marca-texto, depois eu transcrevia isso para o sistema, que é o sistema que nós temos até hoje. Então, fazia isso. Depois eu passei no vestibular, daí fui promovida a estagiária, e aí foi um caminho natural, né? Aí virei advogada, eu tive um trânsito aí meio longo, porque daí eu casei. Quando eu me formei, eu casei, daí eu me mudei de cidade. Então, entre a faculdade, entre eu me formar e tirar a OAB, eu levei um tempo, porque daí, assim, foi uma série de coisas, né? Eu me formei, daí eu casei, daí eu mudei de cidade, então foi tudo muito junto, assim, muita coisa acontecendo. Aí nós tínhamos acabado de abrir o escritório de Londrina, a unidade de Londrina, e as coisas estavam acontecendo tão rápido que eu levei um tempo para tirar a OAB. Aí, quando eu era já, né, trabalhava, né, daí advogava, eu era assistente, e fui, né, advogada, daí depois virei gestora. O escritório sempre foi dividido em áreas, né, isso há muito tempo, há uns 15 anos atrás já, que o escritório tem essa divisão por áreas, por matérias. Então, eu era uma gestora, eu lembro que eu engravidei, chegou um contrato do escritório, eu era uma das gestoras, e isso estava definido logo na sequência, eu descobri que eu estava grávida, até inclusive nessa reunião que eu comentei com você, de Dia das Mães, eu comentei com as meninas, né, sobre licença maternidade e tal, que eu praticamente não tive licença maternidade, porque o contrato estava ali, era um contrato gigantesco, era um contrato de volume, eu não tinha nem como sonhar em tirar uma licença maternidade, porque o contrato estava na minha mão. E assim, o contrato chegou, eu descobri que estava grávida depois, eu tinha que dar conta, né? Então, assim, eu acabei saindo da maternidade, e a minha mãe falava, quando o neném dormir, você tem que descansar. Eu falei, mãe, não tem como, né?
eu preciso trabalhar, quando ele dormir eu preciso trabalhar. Mas assim, Lara, deu tudo certo, né? Você Isso conhece você o estava em Edmundo? Londrina ainda. Eu estava em Londrina, eu morei 8 anos em Londrina, né, Lara? Entendi, é bastante tempo, né? E aí lá Bastante no tempo. escritório você era gestora da unidade de Londrina nessa época. Eu era a coordenadora da unidade de Londrina. Daí fiz tudo que eu tinha para fazer em Londrina, estruturei a unidade lá. Fui muito feliz em Londrina, porque trabalhei, montei um escritório sensacional lá, a equipe de lá era muito boa. Hoje nosso escritório lá está bem mais enxuto. E voltei, né? Meu pai pediu para eu voltar, falou: Ó, já deu para você aí, já não tem muito mais coisa para você fazer. E eu estava tão feliz lá, porque eu já estava com a vida tranquila. Morar no interior é sempre bom, né? Mas E aí Londrina é um voltei. interior bom, né? Exatamente. É o Tem voo interior direto para que São não é o Paulo, interior, né? né? Exato. Eu falo, é o interior, mas assim, com uma qualidade de vida muito boa, né? Não é interior, interior. Então, voltei, ou já fazem 10 anos que eu voltei. E aí, quando eu voltei, Lara, eu assumi uma diretoria jurídica, que na verdade foi um cargo que na época a gente criou, como a gente criou várias outras diretorias, né? A gente acabou criando diretoria financeira, daí foi o período que a gente estruturou mais o escritório, mais no sistema de governança mesmo, né? Tipo, E presidente. nesse 10 anos para trás, vocês estavam com uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos, você lembra? Ai, Lara, não vou saber de Mas cabeça. era mais de 60, mais de 80 pessoas, será? Mais, 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 né? mais. Mais. Bem mais, assim. A gente tinha, assim, vou te dizer que tinha umas 200 pessoas fácil no Nossa. escritório. Isso que vocês já tinham outras unidades também, né, Rafa? Vocês estavam com Florianópolis também, ou abrindo A gente tinha já, bom, Curitiba, Matriz, Londrina, Florianópolis, Blumenau e São Paulo, Tá. tá? Aí depois, hoje a gente tem Guarapuava, tá? Tem Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que são pequenas para atender um cliente específico, né? E a gente tem desk na Suécia, na China e na Alemanha. Uhum. Mas assim, é bem específico, é para atender um cliente específico. Então, Lara, daí eu voltei, daí a gente fez essa estruturação, a gente fez um trabalho com a Fundação Dom Cabral, que assim, a gente replica esse trabalho até hoje, né? Foi muito, muito bom. Você e o Rodrigo fizeram um trabalho para a gente, enquanto eu ainda morava em Londrina, né? Eu estava em Londrina, vocês fizeram um trabalho para a gente também, sempre bom lembrar disso. E, enfim, eu acabei assumindo uma diretoria jurídica que até hoje é vinculada às gestões do escritório, né? Nós temos várias gestões, né? Que é separada por matéria. Então, a gente tem a gestão de direito bancário, a gestão de direito médico e saúde, a gestão de empresarial integrado, gestão de relações trabalhistas, tributário e societário. Então, a gente tem aí civil empresarial, a empresarial integrado, que cuida, né? Falei tributário e societário separado, mas a gestão empresarial integrado é a que cuida do tributário e societário. Então, é tudo separado por área. E essas gestões cuidam dessas matérias, seja em que estado for que nós atuemos, né? O escritório sempre teve, né, 3 pilares aí bem definidos, que é a gestão, a inovação e a tecnologia. Isso para a gente sempre foi muito claro. E é Então, a gestão... curioso porque eu conheço teu pai há, sei lá, dos tempos do início de Fenaló, quando era aqueles começos ali, que era essa movimentação, e eu já assisti algumas palestras dele contando o case do escritório, isso lá atrás, a gente está falando de, sei lá, 15 anos atrás, uma coisa mais ou menos assim, e ele sempre com essa visão desses pilares que você está colocando, porque a governança sempre teve presente, a inovação sempre teve presente, e a tecnologia, assim, toda a palestra do Milton tinha esse tripé realmente, assim, muito claro para o escritório, né? Isso é uma coisa muito legal, porque evolui, mas mantém, né? Os pilares. Isso nós aprendemos, né? Desde sempre, desde que entramos no escritório. Isso é mérito dele,
e do sócio, né, que é o Murilo. Nós aprendemos, eu confesso para você que tenho bastante dificuldade com a tecnologia, e eu brinco até, sabe? Quando me chamam para algumas reuniões, eu falo, olha, graças a Deus, ele teve 2 filhos, e graças a Deus, cada um gosta de uma área específica. Então, assim, eu não gosto muito de tecnologia, mas o meu irmão ama. Então, ele que cuida disso, né? O meu irmão não gosta muito da parte de gestão de pessoas, mas eu amo. Então, a gente se divide ali muito bem. Se complementa, né? Porque a gente se complementa. E acho que dá certo por isso. Cada um... nós fazemos reuniões, né, de sócios toda semana, rigorosamente, em que a gente trata de tudo, mas, assim, é muito bem definido. Começaram a brigar comigo um tempo atrás. Não, porque você não participa dessas reuniões. Eu falei, gente, eu não vou participar dessa reunião. Eu vou participar das reuniões que eu sei, que eu entendo, que eu faço bem, né? Sempre tem essa discussão, né, Lara, de que os sócios têm que participar de todas as reuniões. Esse é um ponto que eu, particularmente, discordo. Eu acho que os sócios têm que ter uma visão geral do todo. Mas, assim, não venha querer fazer conta na minha frente, não venha querer, porque não que eu não saiba, mas assim, gente, reunião de financeiro, eu tenho vontade de chorar, porque ficam falando, não, porque olha, o faturamento foi esse, a meta era essa, e não sei o quê, e o gestor, né, e daí fica aquela... Eu falei, gente, não. Eu vou fazer a reunião do RH e não sei o quê. Então, assim, a gente se divide muito bem. Eu acho que nós nos complementamos, né? Então, acho que isso é muito bom, isso é muito sadio para o escritório. Eu e meu irmão, assim, por exemplo, em termos de gestão, a gente se conversa muito bem, porque como... Chegou uma hora, assim, eu também estava muito sobrecarregada. Aí eu falei, olha, eu preciso da tua ajuda para essa gestão específica. Ele foi lá, se desafiou, tá indo super bem. Então, em algumas coisas, a gente tem tarefas em comum e eu posso contar com ele, eu acho que isso é muito bom. Mas a gente sempre teve realmente esses 3 pilares muito bem alinhados, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é... E uma outra coisa que eu acho que é uma característica da Kister Machado, que é um escritório familiar, né, Rafa? Então, assim, quando existe a confiança familiar, que esse é um ponto crucial, né? É um escritório diferente. Talvez se vocês não fossem família, talvez tivesse uma necessidade maior de estar... realmente compartilhando muitas mais informações e tal. Mas como é família, todo mundo dentro do mesmo barco, talhados da mesma madeira, né? Então, assim, sabe quem é e tal, fica mais fácil de você complementar a gestão, porque aí teu pai vai ter uma função, o Murilo vai ter outra função, teu irmão vai ter outra função, você... E aí, quando junta, dá certo, porque ninguém interfere um no outro, né? E assume o seu papel, né? Então, acho que isso é uma característica importante, né? Lara, você falou aí, né? Realmente, né? Um escritório totalmente familiar. Eu acho que isso tem o lado ruim e o lado bom, porque, obviamente, como escritório familiar, a gente briga também, né? Natural. Tem coisas que um não concorda, e daí, de vez em quando, rola briga. Eu acho que todo mundo que tem escritório familiar, e tem muito escritório familiar, passa por isso, é natural. Algumas liberdades, né? Você tem algumas liberdades. Exatamente. Mas é muito difícil separar, né, o profissional do pessoal. Então, a gente acaba brigando, claro, natural, mas tem um lado que eu acho que é muito bom. Tá todo mundo remando para o mesmo lugar, né? Então, assim... na alegria e na tristeza, tá todo mundo junto, né? Então, eu acho esse é o lado muito bom, assim, da sociedade familiar. Você tinha feito uma pergunta, nós somos, né? O meu pai, a sociedade começou com o meu pai e o sócio dele, que é o Murilo, que é primo do meu pai.
e depois eu e o Júnior. Nós demoramos, né? Isso é outra coisa que as pessoas acham. Ah, entrou no escritório, virou advogada, já virou sócia. Eu e o Júnior viramos sócios, sei lá, acho que desde que eu voltei, quando eu voltei para Curitiba, há 10 anos atrás. Eu trabalho no escritório há 28, né? Então, assim, não é tanto tempo assim. Então, a coisa não acontece do dia para a noite, assim. Agora, realmente, nós estamos pensando em abrir a sociedade para mais sócios, né? Gente que está aqui há bastante tempo. Estamos estudando ainda como fazer isso, porque isso também não é uma coisa fácil, mas acho que chegou o momento, acho que a gente realmente tem que fazer isso. Já passou do tempo até, se nós E analisarmos. até já pensando antecipadamente em terceira geração, né? Porque você não constrói sucessão na hora da sucessão acontecer. Você constrói sucessão uns 10, 15 anos antes da coisa se tornar material, né? Então, esse vai ser talvez um dos grandes desafios, né? Porque claro, não aconteceu a sucessão ainda. Teu pai está nativa, está muito bem, obrigada. Murilo também está à frente, está tudo certo. Mas de qualquer maneira, você e teu irmão já estão sendo preparados para conduzir, né? Para conduzir, enfim, uma hora ele vai querer só andar de moto e falar assim, ó, vocês pegam o escritório, cliente, não sei o quê, vocês fiquem aí que eu vou andar de moto, né? E alguém vai ter que tocar toda a história. E aí vocês vão ter um papel muito importante nessa sucessão de quem vem do lado para dar sequência a toda a filosofia do escritório fundada, né, há tantos anos, 30 anos já, né? O escritório? 35? 30? Tem quase 40 lá. Quase 40 anos, né? Então, assim, é isso. Esse vai ser um desafio interessante de acompanhar. Na verdade, assim, Lara, o meu pai está nativo ainda, mas o meu pai hoje já está com a licença poética dele de fazer o que ele quer. Então, assim... Muito merecido. Muito merecido, claro. Ele teve problemas de saúde o ano passado, eu acho que até te contei sobre isso. Então, assim, ele está morando na praia, né? Ele participa das reuniões que ele quer, ele faz as viagens que ele quer. Então, tá nativa ainda, mas ele tá escolhendo as batalhas que ele quer participar, entendeu? E isso tá sendo muito bom para ele, tá sendo muito bom para a gente, porque o meu pai sempre foi de estar ali, de comandar tudo e de dar as diretrizes. Então, assim, tá sendo uma escola para a gente, porque tá todo mundo tendo que, né, se virar. Ao mesmo tempo está sendo muito difícil, porque eu, por exemplo, que estava com ele aqui em Curitiba todos os dias, não tenho mais ele aqui, mas é um aprendizado também quando precisa, né? A gente liga e pede conselho e chora também, mas é um aprendizado. O Murilo também está mais elétrico do que nunca, né? E é isso, assim, a gente tá correndo. É um processo, né? É o processo da vida, né? Mas o que eu acho que é mais legal, assim, e aí queria... você já falou um pouco da estruturação do escritório, vocês departamentalizaram bem, estruturaram bem, quem está à frente de cada área, tal. Isso, para um escritório familiar, dá uma segurança muito grande, porque... Quando não tem essa separação e a coisa não fica bem clara em termos de funções e tal, o risco de você entrar em conflito é muito maior. O risco de entrar em conflito sempre vai existir, mas quando não existe papel delimitado, o risco é muitas vezes maior, né? Então, hoje, na governança do escritório, vocês têm um conselho, Rafa, que se encontra um mais estratégico? Como é que funciona assim dentro da estrutura da governança? Lara, a gente já teve vários formatos, a gente já tentou vários formatos. Hoje o que a gente tem são equipes multidisciplinares que a gente atua, entendeu? Para conversar sobre determinadas matérias, entendeu? Então, eu, por exemplo, estou atolada de reunião,
o meu irmão também está atolado de reunião. Então, por exemplo, eu participo, a gente faz uma vez por mês, com todas as gestões, uma reunião para saber como que está indo, né, as gestões. Então, a gente fala ali, essa reunião ela é feita com a controladoria jurídica junto, né, que é o que a gente chama ali de operações legais. Então, a gente está com a controladoria, com o RH, a gente faz uma integração com as gestões para discutir assunto da área mesmo, né? Como que estão com os clientes, como que está o cumprimento de metas, como é que está a relação com os integrantes da gestão. A gente fala de assuntos diversos, entendeu? Em vários momentos. Então, assim, começo eu com a Mariane, que é quem trabalha comigo, daí o controller aqui, que é o responsável pela controladoria jurídica, daí depois entra o RH. Então a gente faz um momento ali, uma reunião de 1 hora, às vezes até mais, que a gente fala sobre tudo daquela gestão. E a gente define tarefas que eles têm que cumprir para a próxima reunião. Então, eles têm 1 mês para cumprir aquelas tarefas, tá? Você falou aí essa questão, e se eu pudesse dar um conselho para os outros escritórios, acho que essa definição de papéis é muito importante, e é uma coisa que a gente não fez há muito tempo, não, tá? Isso é uma coisa recente aqui no escritório, e que eu reputo da maior importância, porque todo mundo cuidando de tudo não dá certo, tá? Cachorro com muitos donos passa fome. Exatamente, exatamente. E era mais ou menos isso. Então, assim, é muito importante essa definição de papéis. Não dá para todo mundo cuidar de tudo. No nosso caso, é exatamente isso que você falou. É familiar, então, assim, você tem uma confiança, embora o nosso diretor financeiro não seja da família, ele é uma pessoa de fora, tá? Mas aí, quem fica ali com ele é o meu irmão e é o Murilo, os dois que tratam diretamente com ele, né? Então, da gestão, nós fazemos isso, e aí nós temos as reuniões do financeiro com as gestões também, onde o gestor vai ver como é que está o faturamento dele, vai ver como é que estão as metas dele, o que precisa melhorar, se tem que reduzir custo, se precisa contratar mais alguém ou não, esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, o gestor ele vai ter 2 reuniões, 2 vezes por mês, tá? Uma comigo, que a gente vai tratar da gestão em si, do RH, e outra do financeiro. Tá? Então, a gente faz isso com todas as gestões. Não, perfeito. E a questão comercial, como é que vocês tratam? Tem uma reunião à parte também ou ela é mais transversal, assim, já? Ela é mais transversal. Ela normalmente participam todos os sócios que tiverem à disposição. Claro, obviamente, a gente tem pessoas dentro do escritório, além dos sócios, que trazem, né, cliente, tem gestores que trazem cliente, tem advogados que trazem cliente, e aí sempre algum sócio participa da reunião, normalmente o sócio que estiver disponível. Então, normalmente, ou o meu pai e o Murilo participam, e daí, assim, eu e o meu irmão, quem estiver disponível, participa ali junto, e funciona mais assim, é mais transversal mesmo, não tem uma regra bem definida. Não, muito legal. E vocês, assim, por terem passado por Fundação Dom Cabral e tal, e a gente já teve a oportunidade de estar junto em alguns planejamentos, vocês continuam fazendo planejamento, olhando para frente, tendo esse momento no ano para poder pensar o negócio, como é que vai... Agora a gente está aí, claro, eu sei que não é a tua área, a parte de tecnologia, mas a gente está aí com inteligência artificial, nananã, e hora que se decide o que nós vamos fazer na prática, assim... que vai afetar o negócio em si? Não, acho que isso é uma coisa contínua, né, Lara? Não dá para parar, infelizmente, assim. Tem horas que a gente fala assim, mas de novo, a gente vai ter que sentar e olhar isso de novo, né? Eu, em especial, mas não tem o que fazer, né? Você tem que sentar todo ano, muitas vezes até mais do que uma vez por ano,
e olhar para as tendências do mercado e ver, vamos para esse lado, vamos para aquele lado ou vamos ficar aqui parados, né? E isso, assim, às vezes exige muito, né, dos escritórios, em especial investimento, né? Então, nem sempre é fácil, né? As decisões com relação a isso não são fáceis, mas elas são necessárias. Não, até porque a competitividade, como vocês estão numa posição de competitividade importante, né? Vocês são um escritório grande. Hoje vocês estão com quantos integrantes, Rafa? Tem noção, assim? Nós temos 63 advogados e a gente reduziu bastante o nosso quadro, Lara, que nem eu falei, tinha 200 pessoas. A gente tem umas 110, 115 pessoas. Mas são 110 pessoas. Não, é bastante gente, né? E não estão no mesmo lugar, né? Que esse é um outro ponto, porque como a matriz é aqui em Curitiba e você tem escritório espalhado com gente, não com um monte de gente em todos os lugares, mas com gente em todos os lugares. Sim. Fazer a gestão, e eu já cruzei com você muito em aeroporto, indo para o Rio e direto para o Rio, e lá eu sei que vocês têm uma operação importante ali. Sim. E agora que você está falando BH também, né, por conta de um cliente específico, aí você tem Desk lá fora, que também é um ponto de atenção que você não pode desconectar. Então, realmente, assim, a vontade, às vezes, é fazer só aquela coisa gostosa do trabalho, do dia a dia, aquilo que dá um prazer, né? Mas diante de tantas variáveis e de tantos compromissos, tantas responsabilidades, realmente, assim, é quase que fazer planejamento o tempo todo, né? Planejar, replanejar, acontece uma coisa nova, opa, isso aqui afeta, não afeta, a gente vai, não vai. É isso mesmo. Planejar, apagar incêndio. Sempre, né? Sempre. E aí, assim, você está falando que hoje vocês estão se abrindo, começando a se abrir para uma possível abertura da sociedade e trazer outros sócios que talvez não serão família, porque serão pessoas que estão na equipe e tal. Qual é a baliza? É mais comportamental? É tempo de escritório? É essa confiança, né, já conquistada há muitos anos? O que tem sido, assim... Claro, se você puder falar, né? Porque se não puder, tá tudo certo. Mas, assim, quais são os pontos que fazem vocês pararem para pensar se alguém seria um bom sócio entrando num ambiente que é família, alguém que não é família, mas que está ali e precisamos reter e são pessoas importantes? O que vem em mente, assim? Eu acho que é a conjunção de tudo, Lara. Não dá para ser um único ponto. Não dá para ser, por exemplo, tempo de casa, né? Eu jamais chamaria para ser um sócio alguém que tem tempo de casa, mas, por exemplo, comportamentalmente não satisfaz os nossos valores como escritório, entendeu? Então, jamais pensaria nisso. Então, eu acho que a única possibilidade de alguém vir a se tornar sócio é isso, é o tempo de casa, é o comprometimento dela com o escritório, é o lado comportamental. A coisa do DNA, KM, né? Exatamente. E a gente, sabe, assim, quem realmente tem um olhar diferenciado. Nós temos pessoas assim, obviamente, se não tivéssemos, eu jamais falaria em abrir, na possibilidade de nós estarmos pensando nisso nos últimos tempos. Eu sempre falo que a sociedade, a continuação da sociedade, não pode ser só eu e o meu irmão, e o filho do Murilo. O Murilo tem um filho que está fazendo direito, entrou na faculdade agora, então não pode ser só isso, né? A gente precisa, e precisa realmente valorizar quem está aqui, tem gente que está aqui há bastante tempo, então acho que, né, eu não estou prometendo nada para ninguém, vamos deixar claro. Deixar um disclaimer aqui, né? Senão daqui a pouco tá lá uma fila de gente na minha sala. Não, a gente está... Mas é uma coisa que nós estamos pensando, e as pessoas
sabem disso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque eu imagino qual seja a resposta, mas assim, essa pessoa precisa ser unanimidade dos que estão, né? Para dar certo. Sim, sim. Isso acho que é um ponto assim fundamental. Claro, todos esses elementos são importantes para a gente poder. Mas os 4 que estão precisam falar sim, e com certeza. que senão não vai funcionar, né? Não funcionaria, né? Precisa ser unânime. E assim, essas pessoas são unânimes, né? Não tem como ser diferente. Claro. Mas assim, são pessoas que têm inteligência emocional, vestem a camisa, são gestores proativos, né? Têm um olhar mais humanizado, tanto para as situações relativas ao escritório, mas para a equipe também. Porque, claro, Lara, a gente, né, as pessoas acham, porque o escritório é grande, porque isso e aquilo, mas claro que nem tudo são flores, né? Todo escritório tem seus momentos de dificuldades. Então, assim, eu acho que é o olhar dessas pessoas nesse sentido também, sabe? As pessoas que conseguem realizar análise de dados, embora eu não seja muito fã da tecnologia, é uma coisa que não tem mais como fugir. A gente tem que olhar os dados que nós temos e falar, não, isso funciona assim, saber apresentar isso para os clientes, não tem como fugir disso, né? Pessoas que sabem construir e fazer um marketing positivo delas mesmas e do escritório, né? Eu acho que é um conjunto aí de coisas que vão fazer com que as pessoas realmente tenham essa possibilidade. E o senso de propriedade, né? Aquela coisa do amor pelo escritório. Possivelmente são pessoas que já viveram várias fases do escritório, já passaram por várias situações, né? Não é? Eu também não acredito muito naquele sócio que vem de fora e cai aqui sem conhecer a história, a estrutura, ter passado por algumas situações, né? Mas é bem isso. Lara, às vezes acontece porque, veja, às vezes chega uma pessoa aqui que traz um cliente gigante. Isso acontece, né? Mas aí tem um outro propósito, né? Eu estou falando, a escolha do sócio em si, aquele sócio que fala a nossa língua, que tem os mesmos valores que nós temos, que quer caminhar com a gente ao longo de anos, esse é o sócio que tem que ter tudo isso que a gente falou. Claro que se o sócio que está trazendo um grande cliente não tiver isso também, não vai resolver, não vai adiantar. Em algum momento isso vai ser uma história com um tempo de validade, né? Exatamente. Com tempo de validade, né? Porque eu acho que é bem isso, né? A gente está falando aqui de sócio de governança, não sócio de carteira ou sócio de área, que isso pode acontecer. Mas sim, exato. Do escritório, né? Olhando o todo e não um pedaço do todo, né? Não, muito legal. É bem isso mesmo. Eu acho que não dá para banalizar essa figura. Sociedade é uma coisa muito séria, é um casamento muito, sabe, é de longo prazo, é um casamento para não separar, para a gente fazer de tudo para dar certo, né? Então, passa muito por aí, né? Rafa, ainda na visão de governança, o escritório de vocês é um escritório grande, como você já falou, 110 pessoas, mais de 100 pessoas, várias unidades, etc. O que você acha, se você acha importante a presença, por exemplo, vou dar o nome de CEO aqui, mas entre aspas, né, de um grande administrador que te deixe fazendo a tua gestão de diretoria, etc., sócio fazendo seus papéis, mas você ter ali um CEO. Você acha que isso funciona ou não? Olha, Lara, já pensei muito sobre isso. Nós temos um amigo que, né, na verdade ele não foi CEO, mas é um bom exemplo disso, que é o Mário, que, né, tinha ali uma posição muito forte dentro de um grande escritório, realmente um grande escritório,
que é o Matos Filho. Mas, assim, no caso do meu escritório, que não tem nem como comparar, que não é um escritório tão grande assim, eu não acho que seria bom, não concordo. Aqui em Curitiba, por exemplo, né, de grandes escritórios que eu conheço aí, e eu acho que, por exemplo, a OAB me deu esse presente de conhecer sócios de grandes escritórios daqui. Eu não vejo isso, não vejo essa realidade assim, não consigo imaginar. Por exemplo, no meu escritório, eu sei que nesses escritórios também não existe essa figura de alguém de fora, entendeu? Trabalhando como CEO, assim. Eu acho que acaba sendo um papel muito do sócio mesmo, porque ninguém melhor do que o sócio do escritório, ninguém melhor do que alguém que construiu aquilo, fazer o que tem que ser feito, né? Claro que a visão de fora, ela tem a sua credibilidade, porque é alguém que não está envolvido emocionalmente com a coisa. Então, acho que isso tem um lado positivo, porque muitas vezes nós, enquanto sócios, a gente se envolve tão emocionalmente com as coisas, e não digo nem com relação a processos, né, com as ações, que isso acontece também, mas com o escritório, com as pessoas, a gente se envolve, não tem como não se envolver. Então, mas eu não concordo. E tem uma coisa assim, que faz todo sentido a tua resposta, porque, querendo ou não, porque assim, ao administrar um escritório, existe um processo de desapego muito grande do advogado. Todo mundo é advogado, teu pai é advogado, Murilo é advogado, você, teu irmão, todos advogados. Ao ser sócio e assumir essa posição de... Você hoje tem um viés muito de gestão de pessoas, então você mesma falou, olha, hoje eu não faria jornalismo, acho que eu iria ir para o lado da psicologia, porque a minha realidade, meu dia a dia exige de mim mais conhecimento da mente humana, das emoções humanas, das relações humanas. Isso ia ser muito útil para a minha atuação como diretora do escritório e que traz aí para si essa responsabilidade. Então, existe nessa tomada de decisão de levar o escritório adiante, administrar o escritório, não terceirizar essa posição, um desapego muito grande, né? Que alguém vai ter que fazer um trabalho que eu faria se eu não estivesse nessa posição. Então, vamos desapegando de algumas tarefas para ir acrescentando alguns conhecimentos que não são os originais, vamos chamar assim, do direito, né? São outras matérias, você tem que... eu não gosto de tecnologia, tá, mas um pouquinho você vai ter que ouvir. Não gosto de finanças. Exato. Mas você não precisa lá fazer a planilha, mas um pouco você vai ter que olhar para aquilo, entender o que aquilo quer dizer para você tomar decisões, porque esse é o grande papel, né? Então, acho que isso teu pai já instigou em vocês lá atrás, porque ele fez com ele, né? Ele foi o CEO sempre do escritório, o Murilo também. Então, buscando conhecimento, vamos aprender com quem faz, com quem sabe, que sabe outras coisas diferentes da gente, para poder tomar as melhores, né, decisões. Acho que faz todo sentido. Se desapegar um pouco, às vezes eu olho e falo, gente, mas eu tô mais administrando, eu tô mais fazendo isso do que propriamente advogando, porque a gente perde muito tempo fazendo isso, né? Perder tempo não é exatamente a palavra, porque eu acho que no final das contas a gente está ganhando fazendo isso, né? Nós, enquanto sócios, fazendo isso. Mas tem que desapegar mesmo, é um desgaste, é muito difícil, mas, Lara, eu vejo isso assim, eu sou uma pessoa que dentro do escritório, fazendo isso, eu tenho uma vantagem, assim. Claro que eu tenho profissionais me ajudando, por exemplo, no RH eu tenho uma coordenadora de RH que é psicóloga, entendeu?
Então, assim, eu tenho a visão da pessoa, do funcionário, eu tenho que escutar o funcionário e perceber ali o lado dele, a dificuldade, o que ele está me trazendo, mas eu também tenho que unir isso ao que o escritório pensa, ao que o escritório pode fazer. Então, eu tenho que conjugar as duas coisas. Eu não posso só escutar o funcionário e falar, puxa, que triste, que dó, que não sei o quê, sendo que, de repente, é uma situação que o escritório não tem como fazer. Ou não deve fazer por uma série de outras razões, inclusive legislativas, vamos dizer assim, entendeu? A gente tenta ali equilibrar os pratos, né? Eu quero fazer, mas eu não devo fazer. Então, assim, se é uma outra pessoa, talvez ela haja de forma mais racional do que eu, entendeu? Simplesmente chega e fale, não, não dá e pronto. Mas eu, enquanto sócia, cuidando disso, eu tenho que saber que se eu não sei cuidar das pessoas que trabalham comigo, e aqui, fazendo um parênteses, obviamente que eu não vou agradar a todos, porque isso é impossível. Em vários momentos, inclusive, eu devo desagradar, mas eu tenho noção de que eu estou ali tentando fazer o meu melhor, entendeu? Eu estou tranquila. Eu não estou delegando uma função que tá ali, a pessoa vai me dar uma resposta que eu vou ter que me contentar. Eu mesma estou vivendo aquilo. Então, eu mesma sei como está funcionando. Claro que também eu não consigo saber 100%, porque eu tenho várias outras atribuições. Mas o que me compete na visão geral, eu estou sabendo, e eu tenho esse cuidado de olhar. Então, assim, o RH sou eu e essa coordenadora. Então, assim, nós trabalhamos muito próximas, assim. Vou falar para você que hoje o RH é o que mais me demanda no escritório. Então, porque as outras áreas eu até tenho mais ajuda, sabe? Tem outras pessoas, mas é uma experiência interessante, porque você consegue olhar e ter uma visão mais humana da coisa. Assim. Não, agora, quando não dá também, porque daí tem gente que dá uma abusadinha também, daí... Porque, assim, uma das missões de sócio, e aí qualquer sócio de escritório, e quem está nos ouvindo entenda isso também, uma das missões é você guardar a cultura. Então, entender qual é a cultura do escritório. Então, se você tem uma visão humanista, porém, o teu senso de justiça ele é alto também, você já sabe que você não vai poder tomar decisão em relação a uma pessoa que prejudique as demais pessoas, ou que você abra uma exceção para mas você sabe que você está sendo injusto porque você não abriu a exceção para os outros, né? Então, essas escolhas passam muito pelo senso de justiça e preservação da cultura, né? Então, saber fazer isso e explicar para o outro de forma humana e trazer essa visão do entendimento, né, do porquê que você está tomando aquela decisão, não é porque você acordou hoje de um jeito, não, é porque existe um motivo, existe uma razão, e a forma de transmitir isso é fundamental para você ter a tua equipe confiando em você como líder, né? O líder não é aquele que faz tudo que o outro quer, né? O líder é o que é justo com todo mundo. E carrega esse peso, né? E às vezes, Lara, é até assim, dizer não explicando o porquê do não. Né? É isso. Não dá para dizer sim sempre. Não, porque você tem equilíbrios aí para respeitar e o não faz parte do crescimento também, né? Todo mundo recebe um não. Inclusive nós, tipo, todo mundo. Desde que a gente nasceu, né? O não é a palavra mais dita ao longo de toda a vida, né? Exato. Rafa, indo para a última parte da nossa conversa, a gente ficaria conversando aqui por
horas, adoro conversar com você, acho que você tem uma visão muito própria do teu papel, assim, eu acho isso incrível, né? Olhando para 2030, então vocês aí nessa fase de já olhar para frente, de já adquirir, vamos chamar assim, né, integrar sócios possivelmente na estrutura, enfim, mas tirando a Kister Machado da frente, olhando você que está dentro de OAB, convivendo com muita gente também e com advogados em todo o Paraná, e, enfim, e outros lugares também, porque você circula muito. Olhando para 2030, o advogado que a gente tem hoje, ele vai sobreviver em 2030 como sócio ou não? Existem atributos que precisam vir com mais intensidade para a bagagem desses advogados que hoje podem ser jovens e estão buscando aí um caminho? Como é que você vê a educação continuada, a busca de melhoria, de autodesenvolvimento? Como é que você vê isso para um futuro muito breve, né? Porque 2030 vai passar muito rápido, a gente está lá. Olha, Lara, eu acho que um pouco do que eu falei ali sobre ser sócio, eu acho que é um dos caminhos, mas a gente está num momento de um conflito assim, de gerações. Eu acho que nunca foi tão sério como está acontecendo agora. Eu acho que conflito de gerações a gente sempre teve, mas agora nós realmente estamos vivendo um momento complicado. Assim. Se eu pudesse falar uma única característica do advogado do futuro que ele realmente precisa ter, seria inteligência emocional. E buscar desenvolver habilidades. Assim, veja, a gente vai ter robô, vai ter tudo, já tem. Isso só será aprimorado. Muita gente vai perder emprego, talvez, mas eu ainda acho que vai ter muito espaço para nós advogados. Agora, o que a gente realmente precisa é de pessoas que estejam dispostas a desenvolver esse lado mais humano, de desenvolver essa inteligência emocional. Hoje em dia, está tudo muito complicado, essas novas gerações, e é muito engraçado, porque eu, por exemplo, tenho muitos jovens advogados no escritório, e eles mesmos reconhecem isso. É muito engraçado isso. Você pega, por exemplo, eu tenho muito contato com a Comissão da Advocacia Iniciante da OAB. Eles mesmos falam isso, deles. Porque essa nova geração... Não, porque a gente sabe que nós sabemos que nós somos difíceis. E é isso. É tudo para ontem. E essa pressa toda, essa vontade toda, ela é muito legal, mas até um certo ponto. Tudo tem limites. Porque, infelizmente, nada acontece da noite para o dia, né? Nós sabemos disso, porque, né, Lara, somos mais velhas, mas eu acho que essa ansiedade, esse mundo maravilhoso do Instagram, ele não existe, e ele nunca vai existir. Então, se eu pudesse falar, né, do mundo ideal, do advogado do futuro, e é isso, 2030 está aí, logo aí, né? Faltam 7 anos. Seria isso. Procurar mentalizar que a gente precisa desenvolver. Tá todo mundo ficando doente. Todo mundo. E quando eu falo todo mundo, não são só os jovens. Eu acho que nós, até mais velhos, estamos piores, né? Mas, assim, desenvolver esse lado emocional, né? Não é tudo para ontem. Eu acho que eles têm uma característica que é muito legal, que eles prezam por qualidade de vida.
né? Então, assim, nós somos de uma geração, Lara, que... e nossos pais, pior ainda, que a vida se resume em trabalho, né? Então, essa eu acho que é uma característica dos mais jovens que é muito legal. Eles prezam, né, por uma qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida que eles prezam não pode ser chegar num escritório de advocacia, por exemplo, e exigir um salário de advogado sênior enquanto ele é um advogado iniciante. Porque é isso que a gente vê. Não é chegar para um sócio de um escritório, ainda que se tenha abertura, e tratar o sócio do escritório como se fosse o teu coleguinha de faculdade, né? Eu acho, e na nossa profissão, por mais que a gente tente desburocratizar algumas coisas, ainda há, né, uma certa formalidade, exato. Então, eu acho que tem coisas muito positivas deles, eu acho engraçado, eu acho até que legal, assim, o fato de eles reconhecerem neles mesmos essa falha, entre aspas, mas eu acho que eles precisam melhorar essa parte emocional, porque o que a gente vê é que não dá para falar nada para eles. Nada. Da sensibilidade, né? Exato. Eu não estava encontrando a palavra certa. Exato. É uma sensibilidade exacerbada, né? Então, obviamente, tem situações que, ok, eles têm razão. Eu não estou dizendo que tudo que eles falam, eles não têm razão. Não é isso. Mas há exageros. Tem que criar uma casca um pouco mais grossa, né? Porque, assim, o mundo, ele não é legal. O mundo não é fofo, né? A gente ouve de cliente, a gente exigido no maior grau, e você tem que se manter com equilíbrio, com o teu racional funcionando, com o teu papel ali ativo, né? Então, isso, eu acho que para minha geração, para as gerações mais velhas, e que têm filhos e que criam filhos, é um alerta. A gente tem que perceber como nós estamos criando os nossos filhos, né? Porque são os nossos filhos aí as futuras gerações. Então, a gente não pode querer... E existe isso, porque como nós trabalhamos isso, existe, claro, é natural, aquele sentimento de culpa. Então, eu vou privilegiar meu filho porque, né, eu não consegui passar esse dia com ele. A gente tem que encontrar mecanismos para isso também. Mas o que não dá é para a gente criar... Essas gerações não são assim à toa, né? Elas estão assim por algum motivo. Então, a gente precisa rever isso. Esse ponto que você puxou, ele é um ponto fundamental, porque o que acaba acontecendo? Hoje, olhando assim, todo mundo, né, que está envolvido dentro de um processo, dentro de um escritório, a gente está com muito mais qualidade de vida do que nossos pais, nossos avós, e mesmo eles, mesmo pais, se cuidando e vivendo muitos anos, com uma cabeça muito boa. Então, nada impede alguém que ama o que faz fazer isso. Eu tenho clientes, Rafa, que o sócio fundador tem lá seus 86 anos e vai todo dia no escritório, tem amor por aquilo, tem prazer de fazer aquilo. Então, a gente está com uma longevidade, e ainda mais uma longevidade intelectual, que na advocacia, se tudo correr bem, se não acontecer nenhum problema, a gente leva isso por muitos anos. E aí, de repente, você coloca num mesmo escritório 4, 5 gerações diferentes, com visões de mundo diferentes, com treinamentos de vida diferentes, e se não tiver realmente esse equilíbrio emocional, para ter inteligência emocional, para entender que uma hora você vai ser vencido,
que outra hora você vence, e que isso faz parte até dos processos de negociação. Existe tem hora que eu vou ter que ceder, e tá tudo bem, tem hora que o outro vai ceder, e tá tudo bem, e não é uma disputa, mas sim uma união realmente de pessoas que querem trabalhar juntas. Se não houver essa percepção e essa sensação de tempo, né, que você comentou, o que acaba acontecendo? Para quem tem muita pressa, né? Tô com pressa, acabei de me formar, quero a minha BMW estacionada na minha garagem, porque eu vi que o influenciador, né? Enfim, como isso não vai ser uma realidade, a pessoa pode correr o risco de ficar pulando de galho em galho. Então, aqui não deu certo, vou mudar de escritório, aí lá não dá certo, aí no outro não dá certo, no outro não dá certo, e há uma perda de tempo. E não para, né? Não para em lugar nenhum. E isso é uma coisa que nós olhamos no currículo, a gente olha e fala, meu Deus, mas ficou 3 meses no escritório, ficou 5 em outro, ficou... Gente, você vai olhar e falar, não vou contratar, porque vai ficar 4 meses aqui, 5 meses aqui. Exato, exato. Então, isso eu acho que é uma dica realmente, assim, muito importante. E eles têm uma visão um pouco deturpada de tempo, me parece, e talvez para eles isso não faça diferença. Nós, não sei, Lara, se eles estão certos, nós estamos errados e vice-versa, entendeu? Não estou aqui para julgar, mas uma situação que aconteceu. A gente estava fazendo uma transição aqui no escritório, e daí, nossa, mas eu já tenho 5 anos de OAB. Daí eu olhei e falei, é? Tipo, nossa, 5 anos de OAB. Daí eu falei, pois é, eu tenho, nem sei quantos anos eu tenho, mas tipo, 20 alguns. 18? 19? 18, uhum. E daí, né? 5 anos de OAB. Então, assim, é uma visão deturpada de tempo também, sabe? Tipo, pra gente as coisas foram muito lentas, né? E ainda muito mais rápidas do que para os nossos pais. Sem dúvida. Né? Se eu for comparar, por exemplo, a minha... Claro, eu não tem muito como comparar, né, Lara? Porque, assim, o meu pai é um advogado que não tinha advogado na família e ele teve que se fazer sozinho. Eu já peguei a coisa pronta, então, para mim, foi muito mais fácil, né? Mas pronta, entre aspas, você também recebeu seus não, você foi começar como estagiária, como secretária, você ralou Sim. pra caramba ali, então, assim, você recebeu muito não. Com certeza, até hoje recebo, até hoje levo bronca. Ontem mesmo a gente fez uma reunião, aí eu falei negócio, meu pai, mas Rafaela, não pode ser assim, entendeu? E eu agradeço cada não, ou cada... Claro que hoje em dia, né, nós já somos maduros. Mas assim, o meu pai até hoje fala, Rafaela, mas por que você não vai fazer desse jeito? Mas olha, será que você não tem que pensar diferente? Em outras ocasiões, ele fala, concordo, eu acho que você está certa, não tem que fazer mesmo. Então, assim, é tudo uma troca. E eu acho que essas novas gerações não estão muito dispostas a fazer essa troca. Tem mais a imposição como algo do jeito que eu quero, ou eu vou ficar emburradinho, eu vou ficar chateadinho, eu vou ficar nananinho. E isso é um comportamento infantil, né? Que a gente vê daquela criança que se joga no meio do supermercado porque quer o chocolate e o pai não quer dar, né? Em suma, é mais ou menos isso, né? Eu acho que esse sócio, esse advogado, né? Essa advogada de 2030, se vier com esse mecanismo de inteligência emocional mais aprimorado, tem mais chances aí de ter sucesso, né? De conseguir conquistar uma carreira que realmente tenha um começo, meio e fim, que tenha um orgulho, né, de ter passado por várias situações. É isso, né, Rafa? Como eu disse, ficaria conversando com você mais umas 2 horas aqui, mas a gente tem muitas coisas para fazer.
Quero te agradecer imensamente, um papo maravilhoso, é sempre muito gostoso falar com você. Eu acho que a gente conseguiu passar para quem está ouvindo muitas histórias, né? Histórias vividas, não são histórias sonhadas, são histórias reais. E é isso. Muito obrigada por você ter aceito. Eu que agradeço. Você sabe que foi uma experiência ótima. Isso, minha primeira experiência de podcast, foi muito legal. Maravilhoso. Obrigada, tá, querida? Um grande beijo, um beijo para o teu pai, para todo mundo no escritório. E a gente se vê em muito breve. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Bom, terminando aqui a nossa conversa com a Rafaela Kister, que papo gostoso, principalmente observar o olhar dela para a advocacia familiar, né, a relação societária numa advocacia familiar, e ela deixou aí muitas dicas importantes que eu espero que sejam muito úteis para vocês que estão ouvindo, né? E então, já finalizando aqui nosso papo de sócios de hoje, vou te pedir de novo, né? Te sugerir de novo para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já aproveita, manda esse programa nosso para um colega advogado para ele ouvir e assistir também. Não se esquece de se inscrever no canal, então, e acionar o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Se você quiser fazer comentários, trazendo aí suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida, né, entre sócios, nós ficaremos aqui muito felizes de te ouvir. E te convido também para seguir, né, não só a mim e a Célia Bertozzi, mas a Rafaela Kister no LinkedIn, nas redes sociais, porque é sempre muito bom a gente poder continuar seguindo aí pessoas que têm uma trajetória parecida com a nossa. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador, então acompanhe aí os nossos próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo e até lá. Um grande abraço.